estamos trazendo aqui é o assunto de funções trigonométricas, certo? E vou começar para você dando uma breve explicação sobre a questão dos parâmetros da função trigonométrica, tranquilo? Vou estar retirando minha câmera aqui para a gente ficar com mais espaço para trabalhar, mas logo em seguida, quando começar as questões, eu volto, tranquilo? Então é isso, galera. Vamos lá para as explicações. Então, galera, vamos lá para as explicações. Como alguns de vocês devem saber, a função trigonométrica ela tem esse formato aqui. A mais B, certo? Vezes o seno de CX mais D, certo? Isso aqui que é o formato. Lembrando que aqui pode ser tanto seno quanto cosseno, certo? Pode ser um ou outro, tranquilo? E o que é que acontece com isso aqui? A gente tem esses carinhos, né, que vão ser o A, o B, o C, e eles são chamados de parâmetros, certo? O C e o D, eles são chamados de parâmetros, certo? E o que é que esses parâmetros vão me falar, certo? Cada parâmetro desse aqui, ele é responsável por alguma coisa. Então, por exemplo, o parâmetro A, ele é responsável pelo quê? Pelo deslocamento, certo? Deslocamento para cima ou para baixo. De que, Felipe? Da minha função. Então, por exemplo, se o A for positivo, eu vou deslocar para cima. Se for negativo, para baixo. Você pode perguntar assim, beleza, mas eu ainda não entendi o que seria esse deslocamento, Felipe. Como é que funciona? Por exemplo, quando eu falo de uma função trigonométrica, a gente sabe que o desenho dela fica assim, né? Certo? Assim numa serpentina, assim. Então, o que que acontece? Quando eu falo, por exemplo, que eu vou deslocar ela para cima, estou falando do eixo dela. Ou seja, por exemplo, se eu adicionar um, se no lugar do meu A tiver um, significa que o eixo dela vai começar aqui, ó. Tranquilo? Do mesmo jeito que se eu, o A for menos um, o eixo dela vai começar aqui. Então, o desenho ficaria mais ou menos assim. Tranquilo? É isso que o A representa. Já quando a gente vem aqui, por exemplo, para o B, a minha função, perceba que o B ele está multiplicando o seno, certo? Isso vai ser muito importante para o entendimento do B. Por quê? Porque o B ele é responsável por aumentar, então ele aumenta, certo? Ou diminui, diminui, certo? O que? A amplitude. Então, ou ele aumenta ou ele diminui a minha amplitude. De modo que ele aumenta quando eu estou multiplicando por números maiores do que um ou maiores ou igual a menos um. É menor, desculpa. Trocar esse sinal aqui. Menores ou igual a menos um. No caso aqui, vamos botar números. Opa, peguei um marca-texto menores do que zero, certo? Menor tem que ser menor do que zero, certo? Então, por quê? Porque toda vez que eu tiver um número, quando o meu x for menor do que um e maior do que zero, o que é que eu vou ter? Vou ter ali, por exemplo, 0,5, que é representado por uma fração. E quando a gente multiplicar alguma coisa por uma fração, é a mesma coisa que está dividindo, né? Então, sempre que eu for diminuir, eu vou estar diminuindo ou multiplicando, certo? Então, sempre que eu quiser aumentar minha amplitude, eu multiplico. Esse b vai ser um número inteiro, certo? Um número pertence aos reais, mas, por exemplo, vai ser menos tá entendendo? 1,5, e sempre que eu quiser diminuir essa minha amplitude, ele vai estar um número ali entre um e zero, tranquilo? Isso, o b, no caso da nossa função, ele é responsável justamente por variar a amplitude, tranquilo? Vou pegar aqui outra cor, aí vamos, por exemplo, o C agora, se tratando para o C. O C, ele retrata em aumentar ou diminuir o período, certo? Da função. Então, o que é que acontece? Sempre que eu estiver falando em aumentar, eu vou estar falando em dividir, certo? Por que, Felipe, dividir? Se eu quisesse aumentar, eu não teria que multiplicar? Não, porque nesse caso a relação do seno aqui com
o x, ela é inversamente proporcional. Você está entendendo? Então, são justamente as relações inversas que vão ser responsáveis por aumentar ou diminuir. Tranquilo? Você pode também ver essas relações com base no ciclo trigonométrico, que você vai ver que vai fazer total sentido. Beleza? E quando eu quiser diminuir, eu multiplico. Lembrando que ou eu divido, né? Ou eu multiplico por um número x menor do que um e maior do que zero. Tranquilo? Que é justamente esse mesmo caso aqui. E esse período, a gente pode encontrar o período como sendo igual ao 2π sobre o c da minha função. Tranquilo? Eu posso encontrar o período dele a partir dessa forma aqui. Beleza? E esse meu d, que é somado com o c, né? Lembrando que esse meu x é justamente a incógnita, certo? Esse meu x é justamente a incógnita, o cara que eu quero achar. O que a função está girando em torno, né, desse meu x, que é justamente a variável. Esse meu d, que está somado com esse c multiplicado por x, ele vai representar um deslocamento, no caso, para a esquerda, quando eu estiver somando, certo? Ou para a direita, quando eu estiver subtraindo. Só lembrando aqui para vocês que, por exemplo, quando eu tiver o gráfico aqui com relação a esse caso aqui do C, que eu tiver esse gráfico aqui, por exemplo, aumentar o período, significa dizer, né, que essas linhas aqui elas vão se afastar, né? E diminuindo o período, obviamente, vai ficar mais próximas uma da outra, né? Porque eu vou estar diminuindo o período. E o período aí, justamente, ele gira em torno desse 2π, que é uma volta no meu ciclo trigonométrico, né? Aqui está o ciclo trigonométrico, né? A gente faz as marcações dele, certo? Então, uma volta é equivalente ao que? A 360 graus, ou em radiano 2π, certo? Então, é justamente isso. Beleza. Vamos lá para os exemplos agora. Então, vamos supor que eu tenho aqui uma função y é igual a 4 vezes o seno de x. Como é que eu faço isso aqui? Eu vou identificar o a da minha função, o a como sendo igual a 4, né? É igual a zero, desculpa. Igual a zero, né? Porque, tipo, se eu olho para cá, o a tá aparecendo, não tá, então o a é zero. Quem está multiplicando o seno ou cosseno? É o b. Então, o b da minha função é que vai ser igual a 4. Tranquilo? Aí a gente vem agora para cá, para aqui para dentro, certo? Perceba que o seno, que é esse carinha aqui, ó, ele está multiplicando x direto. E esse x, ele carrega implicitamente o número 1 aqui, né? Porque é um x. Então, o c da minha função, estava com azul escuro, né? Então, o c da minha função é justamente igual a 1. E o d, ele não aparece, né? Então, a gente pode botar aqui, ó, a zero. Ele não é somado lá. Tranquilo? Aí, o que é que acontece agora? Se eu quiser achar, por exemplo, o período, se eu colocar período é igual a 2π sobre o c. Então, no caso desse exemplo que eu dei, vai ficar 2π sobre o c, que é 1. Então, o período dessa minha função vai ser de 2π. Tranquilo? E, por exemplo, lembrando que se eu tivesse somando A, eu iria estar fazendo, por exemplo, um deslocamento ou para cima, né? Através do eixo das ordenadas aqui, no sentido positivo para cima, ou para baixo, se ele fosse negativo. Lembrando que os eixos, essa aqui, a setinha só é indicativa, né? A setinha aponta para cima, mas o deslocamento seria para baixo, a função poderia ficar aqui assim. Tranquilo? Então, espero que vocês tenham entendido essa questão dos parâmetros. Vocês dominando os parâmetros é muito importante. E vamos para a parte agora também que envolve os parâmetros. Só que diferente daquela parte ali mais teórica, essa parte aqui acaba sendo um pouco mais prática. Por quê? Porque a gente vai estar falando de altura máxima e altura mínima agora. Tranquilo? Então, tratando de novo aqui a função a mais b vezes o seno de x, vou botar só aqui o seno de x mesmo. O que é que acontece? Quando a gente vem para o ciclo trigonométrico, perceba aqui, eu vou ter deitado os eixos do cosseno,
certo? E em pé os eixos do seno, certo? Então, botar aqui um seno de algum ângulo. Então, o θ, dependendo de onde você olhar, por exemplo, aqui seria o 190, né, tal. Qual o macete que eu dou para você decorar? Qual é, por exemplo, que essa reta aqui das abscissas, ela indica, por exemplo, quem está com sono, perceba, com sono, né, com sono, deita. Então, o eixo do cosseno é deitado. E quem está sem sono, fica em pé, né? Então, os eixos dos senos é em pé. Esse é o macete, tranquilo? Então, por exemplo, se você quer achar o valor máximo e mínimo que a gente pode achar nesse meu ciclo trigonométrico. Por exemplo, o valor máximo para o seno de θ. Seno de θ vai ser máximo quando a gente tiver 90 graus ou um correspondente dele depois que a gente dá uma volta que equivale a 2π, né? Então, a gente vai ter sempre o correspondente dele quando a gente tiver 90 graus ou um correspondente a ele, ou seja, por exemplo, 90 mais 360, aí depois mais 360. E o seno máximo vale quanto? 1, né? E o cosseno, do mesmo jeito, o cosseno ele pode atingir um valor máximo de 1, né? E o valor mínimo de -1. Então, aqui eu vou ter o mínimo, certo? E aqui eu vou ter o máximo, vai ser 1, tranquilo? Então, o que é que eu quero dizer para vocês com isso? Quero dizer que, para eu achar meu valor máximo, eu preciso somar meu A mais B, certo? Por quê? Porque quando eu tenho aqui na função, por exemplo, y igual a A mais B vezes o seno de x, o seno, para ele atingir o valor máximo, para eu não reduzir a quantidade que eu tiver aqui em B, eu preciso garantir que esse meu seno aqui seja o quê? Preciso que esse meu seno seja igual a 1. Porque quando eu tenho 1 vezes B, eu vou ter o valor máximo para B. Tranquilo? E quando eu quiser o valor mínimo, eu preciso garantir que esse meu seno seja referente a um ângulo que dê seno igual a -1. Tranquilo? Porque -1 vezes B vai dar um valor negativo para aquele B e assim achando o valor mínimo para essa minha função. Tranquilo? Então, só para resumir, vocês não vão, por exemplo, perder tempo botando lá bem bonitinho. Ah, por exemplo, chega lá na prova da Enem. A mais B vezes o seno de x, é isso aqui, aí depois você bota um tracinho assim indicando que é 1, não. Se um chegar lá, por exemplo, botou aqui altura máxima, altura máxima. Então vocês vão somar A mais B, certo? Altura mínima, igual a menos B. Lembrando que se B tiver negativo, se B for menos B, então a altura máxima, na verdade, vai ser igual a menos, né, o menos B. Por quê? Porque quando a gente fizer o jogo de sinais, ele vai ter A mais B, né? Mas isso aí vocês, assim que vocês somarem ou subtraírem, vocês vão ver qual o número dá maior e consegue ter essa percepção, né? Mas é sempre importante vocês ficarem ligados nesse sinalzinho aqui, tranquilo? Então espero que vocês tenham entendido tanto essa questão dos parâmetros como da altura máxima e mínima. E vamos lá agora para as questões. Então vamos lá, pessoal, para a primeira questão, certo? Na figura PQ, representa o eixo dos pedais de uma bicicleta. A altura do ponto Q ao chão em centímetros é dada pela função. Ele escreve aqui a função para a gente, que é a altura vai ser igual a 20 mais 10 vezes o cosseno de π vezes t, certo? Em que t é o tempo, tá vendo? T é a variável, aquilo que eu disse para vocês, em segundos, constado a partir do momento que o ponto Q está no ponto mais distante do chão, certo? O comprimento do eixo PQ então, ele quer saber aqui qual o comprimento desse eixo. Perceba que esse eixo ele está sempre girando, ele representa aqui para a gente o diâmetro desse meu círculo. Tranquilo? Então, como é que eu posso trazer para vocês aqui de uma maneira que fique mais visível? Posso dizer que esse meu ponto aqui de cima vai ser o meu ponto P, e esse meu ponto aqui inferior, ele vai ser meu ponto Q, certo? Então, aqui eu vou ter a reta nem tão reta, né? Porque o desenho tá meio torto, mas imagine que é uma reta, certo? Minha reta PQ, tranquilo? Aí o que é que acontece? Perceba aqui, na minha função trigonométrica, certo? É, quando eu somo A com B, lembram dos parâmetros? Esse aqui é o parâmetro A, esse aqui é o B. Quando eu somo A com B, eu tenho o meu valor máximo.
aqui é o máximo, certo? E quando eu subtraio A menos B, eu vou ter o meu mínimo, tranquilo? E o que é que acontece? Perceba que aqui o meu valor máximo é o valor de P, certo? Quando a gente vem para o exemplo dado. E quando o meu valor mínimo, quando eu subtraio A menos B, é o meu valor Q. Então aqui eu vou colocar o valor mínimo, tranquilo? Então como é que a gente vai achar quem é o máximo e quem é o mínimo? Eu vou fazer A mais B, então H máximo, certo? É igual a mais B, que é 20 mais 10, né? Então meu valor máximo vai dar ser 30, que é justamente P, então vou colocar aqui P é igual a 30, certo? E a altura mínima vai ser igual a menos B, certo? Então, é 20 menos 10 vai ser igual a 10. E essa minha altura mínima vale quem? Então, meu Q é igual a 10, tranquilo? Depois que a gente descobre isso, perceba se eu quero ter uma variação da altura desse meu dedo aqui de cima para de baixo, eu pego a altura máxima, certo? Menos a mínima. Porque quando eu pego, por exemplo, que essa altura vai, que é daqui até, por exemplo, até aqui, e eu tenho um ponto de baixo que vai uma altura daqui até aqui, quando eu pego o meu máximo e subtraio o mínimo, eu vou ficar só com essa diferença entre os dois, tranquilo? Então, para eu poder saber quanto tem, como é o comprimento do eixo PQ, preciso fazer a altura de P menos a de Q, certo? Então, o meu comprimento, vou botar aqui C para comprimento, vai ser P menos Q, tranquilo? Então, o meu comprimento vai ser igual a 30 menos 10, certo? Então, meu comprimento é igual a 20 centímetros, certo? Achamos aqui então o comprimento e a gente fica aqui com a alternativa letra C. Certo? Aqui é uma abordagem mais diferente, porque ele pede justamente quanto vale esse comprimento, mas essa parte de altura máxima, altura mínima, é sempre muito utilizado aí nessa parte de questões de função trigonométrica, tranquilo? Então vamos lá para a questão 2 agora. Então vamos lá, pessoal. Questão 2 agora é uma abordagem bem legal, certo? Um veículo percorre com velocidade constante uma estrada retilínea em uma de suas rodas com 50 centímetros de diâmetro, então vou colocar aqui T igual a 50 centímetros, certo? Só para deixar a informação marcada, se a gente for precisar ou não. No instante T igual a zero, em que ocorre o primeiro contato do chiclete com a roda, a altura H do chiclete em relação ao nível da roda é igual a zero. Então, o que é que ele está dizendo aqui para a gente? Lembrando que, quando ele fala assim, T igual a zero, quando ele fala assim, no instante T igual a zero, ele está se referindo aqui à variável, porque esse tempo ele pode mudar. Não única variável que a gente tem na nossa função, quando y igual a mais b mais não sei o quê, a variável que a gente vai ter lá vai ser justamente o x. Então, o que ele está dizendo aqui para a gente vai ser basicamente que quando o x for zero, o y também vai ser zero. Tranquilo? É isso aqui é a primeira coisa que ele está dizendo. Então, à medida que a roda gira, a altura h do chiclete em relação ao nível da estrada em centímetros varia periodicamente em função do tempo t decorrido após o primeiro contato do chiclete com a roda em segundos. Sabendo-se que a roda dá uma volta completa a cada 0,5 segundos, então, o que é que essa medida que ele está dando? Uma volta completa a cada 0,5 segundos. A cada tanto tempo você dá uma volta, por exemplo, no açude velho. Isso ele está se retratando do período, né? Então, como eu disse para você lá que o período é igual a 2π sobre c, então se eu tenho um período, a outra incógnita que eu vou ter aqui vai ser o c. Então, eu quero achar aqui o c da minha função. Perceba que quando a gente olha para as alternativas, a partir do C a gente já consegue anular a maioria, né? Então, vamos achar o C aqui. Então, C vai ser igual a 2π sobre o período ele deu que era 0,5, multiplica em cima por baixo por 2, então vou ficar com meu C sendo igual a 4π, tranquilo? Então, achei aqui meu C sendo igual a 4π, perceba que aqui é 0,5, meu C está errado, aqui o meu C é 0,5, está errado, e aqui meu C é 1, está errado também, tranquilo? Então, aqui eu vou ter meu C como sendo 4π e 4π, certo? Então, pode ser a letra B ou a letra C. Daí, como é que eu vou fazer para saber agora se vai ser B ou C? Perceba que na alternativa B, quando eu coloco aqui o x, né? Ou seja, o t como sendo zero, eu fico seno é igual a 4π vezes zero. Então, 4π vezes zero é zero. Então, seno de zero é zero, certo? Então, vou ficar h de t
vai ser igual a 25 mais 25 vezes o seno de zero, certo? Então, vou ficar com 25 mais 25 vezes seno de zero, que é 25 vezes zero. Então, vou ficar com minha altura, meu h de t, sendo igual a 25, certo? Perceba que ele não está obedecendo essa regra aqui, porque essa regra que ele deu no meu enunciado, certo? Diz que quando eu substituir o meu x barra o meu t por zero, a função tem que dar zero. E na letra B não deu, certo? E quando vocês forem fazer isso aqui para a letra A, certo? Vamos aqui fazer aqui para a letra A. Não sei se diz assim para a letra A, 25 mais 25 vezes o seno. Aí, 4π vezes t, t sendo zero, então fica 4π vezes zero, fica zero, né? Só que ainda tem tá somando ali o meu t é 3π sobre 2, então ficaria com seno de 3π sobre 2, né? Já que o t é zero, então 4π vezes zero dá zero, ele deixa de aparecer, né? Então, resta para mim ali dentro do parênteses só 3π. Aí o que é que acontece? Agora a gente iria recorrer aqui ao ciclo trigonométrico, certo? Porque a gente quer descobrir quem é o seno ou qual o ângulo que olha ao seno de ao 3π sobre 2, né? Vamos supor que você não soubesse de cabeça as posições aqui. Como é que você faria? Você faria, por exemplo, π é igual a, ou quer dizer, você faria uma regra de 3, né? Nem com igual, desculpa. Você faria π tá para, por exemplo, 180 graus, certo? 3π sobre 2 tá para x graus, certo? Aí a gente corta π com π, 3 meios, multiplica, né, meios pelos extremos, então 3 meios vezes 180, 180 por 2 é 90, 3 vezes 90 é 270, então x é igual a 270 graus, certo? Então a gente encontrou que 3π sobre 2 equivale a 270, então 270 a gente sabe que está aqui, e o seno de 270 é o seno mínimo, que é menos 1, certo? Então 25 mais 25 vezes o seno de 3π sobre 2, que é menos 1, então ficaria 25 menos 25, né? Minha função dh de t. Então, 25 menos 25 iria dar o quê? Meu h de t seria igual a zero. Então, perceba que a letra A ela garante que quando eu substituir o t por zero, a função vai dar zero. Então, ela é justamente a verdadeira, tranquilo? Então, a gente fica aí com o gabarito letra A da questão 2. Primeiro, vamos lá para a terceira questão agora. Então, vamos lá, pessoal. Para a questão 3 agora, tranquilo? Na figura está representada parte do gráfico de uma função periódica. O período positivo, mínimo e amplitude desta função, respectivamente, são. Então vamos lá. A amplitude significa o eixo que ela está, né, fazendo os movimentos dela, de começar, depois descer, né? Então, por exemplo, a gente vai dividir em partes iguais e a gente vai ver o eixo em que ela está se dividindo, né? Basicamente é só você dividir tanto a parte que está subindo como a parte que está descendo em partes iguais. Então, a gente pode puxar aqui, ó, perceba, uma função de função, uma reta aqui, certo? Na altura 0,5, você vai perceber que ela está dividida igualmente, né? Então, ou seja, a minha função está correndo em volta do 0,5. Significa que meu A é 0,5, né? Porque a gente está deslocada para cima. Então, o que é que acontece? Minha função é justamente a distância da minha base, né, até o meu pico. Então, 1,5 menos 0,5 é justamente minha amplitude, certo? Minha amplitude é esse carinha aqui, ó. A amplitude da minha onda, né? Isso é conhecimento também de uma base de física, né? Então, A é igual a 1,5 menos 0,5 é igual a 1. Certo? Então, a gente já sabe que a amplitude é 1. Aqui, por exemplo, a amplitude é igual a 2, não pode ser letra B, não pode ser letra A e não pode ser letra E, certo? E o período é justamente o, o C da minha função, certo? Então, a gente tinha dado ali que o P seria igual a 2π sobre C, só que cadê a minha função, né? Cadê a minha função para poder botar na forma? Então, a gente podia ficar triste aqui agora, né? Mas eu vou dar o método de resolver para vocês, tranquilo? Como é que a gente faz? A gente olha aqui, por exemplo, pega aqui o pico máximo dela, ou o pico mínimo, mas eu aconselho pegar o máximo, porque é mais fácil da gente visualizar, né? E a gente olha até o próximo ponto que ela vai atingir, o próximo pico. Então, ela começou aqui, eu vou pegar o x quando o x for zero, para ficar mais fácil para a gente. Então, x for zero, y é igual a 1,5, né? Então,
A gente vai andando, vai andando, vai andando, vai andando, vai andando, até achar o próximo pico. Vou achar o próximo pico aqui. Opa, chegamos. Então, aqui é o segundo pico. Aqui seria o primeiro, certo? No caso, nessa análise que eu estou fazendo, né? Então, vamos lá. Sabendo disso, a gente vem e olha para o X dele, certo? Porque perceba, essa onda é uma onda periódica, né? Então, ela vem, tá no topo, desce e sobe, aí para, aí começa a onda que vai repetir a mesma onda, né? Desce e sobe. Então, o período é justamente o quanto ela anda no eixo X, nesse movimento de descer e subir de novo, tranquilo? Então, esse meu período vai ser justamente o meu X final vezes o meu X inicial. Então, o meu X final foi 2π sobre 9 e meu X inicial é zero. Então, o meu período nada mais é do que 2π sobre 9. Tranquilo? Achamos aqui também o período da função. Então, a gente já elimina aqui a alternativa letra C e fica aí com a alternativa letra D, tranquilo? Espero que vocês tenham entendido. Então, vamos lá para a questão 4 agora. Então, vamos lá, pessoal. Questão 4 agora, certo? Uma mola é solta da posição estendida, conforme a figura. A figura direita representa o gráfico da posição P, né, da mola, movimento periódico. Lembra de física? De massa m, função do tempo t, e um sistema de coordenadas cartesianas. Esse movimento periódico é descrito pela expressão do tipo P de t igual a mais ou menos a cosseno de w vezes t, certo? Só que esse c é a amplitude, que ele, essa letra aqui não é uma. Então ele diz que é amplitude. Só que esse a, lembrando que esse a, ele coloca a, porém, naquele parâmetro que eu tinha explicado para você, ele seria o b da minha função, entendeu? Então, o que é que acontece aqui? Perceba que a amplitude da minha onda ela gira entre 3, né, para o máximo aqui, e a mínima seria de -3, tranquilo? Esse aqui seria o intervalo que ela sai percorrendo, tranquilo? Então, onde tem 6 aqui eu já posso eliminar, né? Porque eu expliquei para vocês no parâmetro, que seria justamente esse deslocamento da amplitude, beleza? Qual é o segundo macete para vocês entenderem qual vai ser a função correspondente? Vocês vão vir para o gráfico, vocês vão vir para cá, tranquilo? Vindo no gráfico aqui, vocês conseguem pegar um ponto em comum, certo? Aqui em que, quando você pega o x, que nessa questão seria justamente meu t, quando eu substituir um t, eu vou ter uma função y. Então, você tem que pegar pontos visíveis. Exemplo, pegar o t igual a π sobre 2, t igual a zero, que é o mais fácil. O mais fácil é t igual a zero. Não tem para onde correr, certo? Nesse caso aqui, ó, vou pegar para vocês. Quando o meu t fosse igual a zero, certo? Eu ia ter o meu y, né, ou seja, o meu p, como sendo -3. Então, t igual a zero, o meu p é -3. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou vir nesses três carinhas, onde tiver t eu vou substituir por zero, e vou ver se vai dar -3 a resposta. Aí a gente vai começar aqui pela letra C. 2 vezes zero dá zero. Cosseno de zero é 1, né? Então, 3 vezes 1 é 3, tranquilo? Na minha letra B, 2 vezes t, que é zero, então 2 vezes zero é zero. Seno de zero é zero, -3 vezes zero é zero, certo? E na minha letra A, 2 vezes zero é zero, cosseno de zero é 1, então -3 vezes 1 é -3. Então aqui, minha resposta tem que dar quanto quando eu substituir esse t por zero? Tem que dar -3, certo? Letra C deu 3, está errado. Letra B deu zero, está errado. E letra A deu -3, então é justamente a correta, tranquilo? Então vamos lá para a questão 5 agora. Então vamos lá, galera, para a questão 5 agora, certo? Essa questão é uma questão também clássica aí de questão de função trigonométrica, certo? É muito fácil, é muito tranquilo. Ela só tem um detalhe que é você prestar atenção no sinal. Porque se você não se ligar no sinal, aí você erra a questão. Porque você não vê que é muito besta. Ela envolve aquela explicação que eu envolvi, que eu mostrei para vocês quando eu estava falando da questão da altura máxima e da altura mínima. Porque se eu tenho minha função aqui, A mais B, vezes o seno de θ, só que em vez de estar A mais B, A fica A menos B. Quando eu tiver minha altura máxima não é representada nesse caso aqui por A mais B, né? Porque eu vou ficar com um A mais menos B, porque o B aqui, esse B ele está com sinal negativo, né? Então, a minha altura máxima nesse caso aqui, ela é dada por quê? Por A menos B, né? Porque aí sim eu vou ficar com o meu A mais B. Nesse caso aqui, eu vou ficar com o A mais o menos B.
vai ser A menos B, né? Então, minha altura máxima é dada quando eu subtraio os dois carinhas, certo? Então, perceba que essa minha função está com sinal negativo, então esse sinal vai mudar tudo. Vamos lá ler a questão. No repositório de trabalhos de conclusão de curso de pós-graduação, encontrou-se uma pesquisa sobre a altura das ondas que chegam à costa brasileira. Suponha que nessa investigação os estudantes tenham encontrado a fórmula que mais se aproxima desse fenômeno. H de t igual a 15 menos 5 vezes o cosseno de π sobre 6 vezes t, com t maior ou igual a zero, onde t é o tempo em minutos e t é a profundidade da água em metros, no instante t. O instante em que, após o início das observações, ocorre o primeiro pico, essa informação aqui também é importante, o primeiro pico, eu vou explicar para vocês porque de maior altura é, ou seja, como ele quer que ele quer a maior altura, eu preciso garantir o quê? Que esse meu cosseno de π sobre 6 vezes t, ele dê igual a menos 1. Por quê? Porque quando esse cara todo, esse meu B, né, que é representado por isso aqui, por esse carinha aqui, vezes esse outro aqui, né? Quando esse cosseno for menos 1, então eu vou ficar menos 5 vezes menos 1. Aí eu vou ficar com mais 5, né? Que vai ser igual a mais 5. Então eu vou ficar ali com meu h de t ser igual a 15 mais 5, que vai ser igual a 20. Concordam? Então eu preciso garantir que o quê? Que esse meu cosseno, tá aqui de novo, cosseno de π sobre 6 vezes t seja igual a menos 1. Só que aí, qual é o ângulo que o cosseno dá menos 1? É quando o ângulo for igual a π, né? Quando for 180 graus. Cosseno de 180, o cosseno de π, né? Ele é igual a menos 1. Opa, bota aqui. Tranquilo? Então, vamos lá. Quando o meu π sobre 6 vezes o t, ele tem que ser igual a π, né? Tem que ser igual ao cosseno de a menos 1, né? Porque o cosseno de π é menos 1, certo? Vou até desenhar aqui o ciclo trigonométrico para vocês também conseguirem perceber isso com facilidade. Vamos lá. Desenha aqui os eixos, né? Então, quem está com sono deita. Então, aqui é a reta deitada na horizontal. Então, é a reta dos cossenos e aqui dos senos. Então, o valor mínimo que ele alcança é aqui, que é menos 1, que equivale a 180 graus, ou π em radiano, certo? Então, é justamente essa transformação que a gente está fazendo, certo? Eu estou falando que ele tem que ser o mínimo, então tem que ser justamente esse menos 1 aqui. Então, vamos lá. Tem que garantir que meu π sobre 6 vezes t tem que ser igual a π. Só que, como ele está falando primeiro, significa o quê? Esse ciclo, ele pode vir atingir o π de primeira, ou ele pode dar uma volta e depois atingir de novo, né? Porque é uma maré. Então, a gente está falando de quê? De movimentos repetitivos. Então, como é que eu falo que a cada volta, como é que eu boto nessa minha equação aqui, que a cada volta ele pode dar esse mesmo valor novo? Eu tenho que pegar esse π e acrescentar o 2kπ. Por que 2kπ? Esse meu k, ele representa o número de voltas, certo? Número de voltas. E esse meu 2π é justamente uma nova volta, né? Ou seja, quando ele percorre 360 graus, quando ele faz um novo ciclo, certo? Então, é justamente isso que eu estou fazendo. Então, vou escrever de novo aqui, certo? π sobre 6 vezes t é igual a π mais 2kπ. Botar aqui 2π vezes k só para ficar mais fácil da gente cortar agora os π, né? Como tem π em todos os fatores aqui, então eu vou dividir toda a minha equação aqui por π, certo? Então, tiro π daqui, π e π. Então, fico com t sobre 6 é igual a 1 mais 2k. Agora é só multiplicar toda a minha equação por 6, né? Que é esse 6 some daqui, então ele fica assim. T é igual a 6 mais 12k. Concorda? 6 vezes 1 é 6 e 6 vezes 2 é 12. Primeiro, então aqui a gente chega na minha função que vai dar a minha resposta. Por quê? Porque perceba que ele quer o primeiro pico, né, de maior altura. Então, só que o meu t, né, ele tem que ser maior que zero. Então, eu vou fazendo os testes agora. Por exemplo, eu vou substituir k por zero, certo? Quando o k for zero, vou garantir que o meu t é igual a 6 mais 12 vezes zero é zero. Então, o meu t vai ser igual a 6, certo? Então,
T é maior do que zero? É. Então o primeiro pico é em 6 horas, certo? Porém, se ele quisesse o segundo pico, como é que eu calcularia? Sabendo que esse é o primeiro pico, né, e que ele é maior do que zero, então o segundo pico eu teria que testar. Então, ele substitui meu K por um. Então, quando o K fosse um, então 12 vezes um é 12, com mais 6 seria 18. Então, meu T seria igual a 18. Então, com 6 minutos, né, ele seria o primeiro pico, com 18 o segundo. K, quando eu substituir esse K por 2, aí ele fica ali 12 vezes 2, 24. 24 com 6 seria 30, né? Então, eu iria garantir que aos 30 minutos eu teria o terceiro pico de maior altura. Então, é justamente isso. Como ele pede o primeiro pico, tem igual a 100 minutos. Se ele pedisse o segundo, tava aqui o gabarito, né? Então, a gente fica aqui com letra B, tranquilo? Então, eu peço para vocês só, fiquem atentos ao sinal, né? Ao sinal, porque, por exemplo, se ali fosse positivo no sinal, no lugar de negativo, eu já iria colocar, no lugar do menos 1, eu iria colocar um, né? Porque aí, no caso, para ser máximo, seria a soma. Então, o quociente tinha que dar positivo, né? Então, iria mudar toda a minha resposta, tranquilo? Então, a gente fica com o gabarito letra B e vamos lá para a questão 6 agora. Então, vamos lá, pessoal. Agora a questão 6, certo? Para o ano de 2020, a empresa previu os seguintes valores em milhares de reais das receitas da venda de seus produtos. E aqui é dado a função, certo? A função da receita, certo? Considere que x igual a 1 representa janeiro de 2020, x igual a 2 representa fevereiro de 2020 e assim por diante. Qual a previsão de vendas totais em milhares de reais para o primeiro trimestre? Então, se V representa a receita e X representa cada mês, a gente vai precisar substituir o X aqui dentro para encontrar a receita de cada mês e depois somar todas elas, certo? Sabendo que para X igual a 1, eu vou ter a receita de janeiro, certo? Para X igual a 2, eu vou ter fevereiro. E para X igual a 3, eu vou ter março. E esses 3 meses representam o primeiro trimestre do ano 2020, certo? Então vamos lá. Para x igual a 1, eu vou ter o quê? V vai ser igual a 50 mais 0,2 vezes 1 mais 0,5 vezes o seno de π sobre 6 vezes 1, certo? Π sobre 6 vezes 1 vai ser π sobre 6, né? Então, seno de π sobre 6 é seno de 30 graus. Seno de 30 graus é igual a quanto? A 1 mesmo, né? Então, eu vou ficar aqui com 50 mais 0,2 vezes 1 é 0,2 mais 0,5 vezes 0,5, né? Que o meio é 0,5. Então, 0,25, certo? Então, a receita de janeiro vai ser igual a 50 mais 0,2 mais 0,25, que vai dar 50,45. Tranquilo? Substituindo agora para o mês de março, né? Quando o x foi igual a 2, fazer aqui com outra caneta. Eu vou ter V de fevereiro, desculpa. Para fevereiro eu vou ter 50 mais 0,2 vezes 2 mais 0,5 vezes o seno de π sobre 6 vezes 2, né? Π sobre 6 vezes 2 vai ser igual ao seno de π sobre 3, né? Porque aqui eu corto esse cara, corto esse cara, o denominador aqui fica 3, então π sobre 3 dá 180 dividido por 3, seno de 60. O seno de 60 é igual a raiz de 3 sobre 2, que é aproximadamente 1,7 sobre 2, né? Então, como é que a gente vai ficar? Para fevereiro, eu vou ficar com 50 mais 0,2 vezes 2 mais 0,5 vezes 1,7 sobre 2, certo? Quando vocês fizerem essa conta, vão chegar no número 50,45. Esse aqui é o resultado para fevereiro, certo? E para março, a receita vamos fazer aqui de outra cor, vamos fazer de verde. A receita para março, vou ficar com. Para março, no caso, vai ser quando o x for igual a 3, né? Então a receita de março vai ser 50 mais 0,2 vezes 3 mais 0,5 vezes o seno de π sobre 6 vezes 3, né? Então, corta, fica com 2, π sobre 2 é 90, seno de 90 é 1, certo? Então, fica nada mais que
para massa eu vou ter 50, mais 0,2 vezes 3 dá 0,6, mais 0,5 vezes 1 dá 0,5, né? Então, 0,6 mais 0,5 vai dar 1,1. Então, vou ficar com VM vai ser igual a 50 mais 1,1, 51,1. Então, agora para a gente chegar ao gabarito, a gente vai precisar somar todas essas receitas, né? Que são a receita de cada mês do primeiro trimestre. Então, a gente vai somar todas. Fazendo aqui o somatório, certo? Somatório dos valores, vou ficar com 50,45. Opa, mais aqui eu cometi só o equívoco, que aqui eu repeti, não é 50,45. Aqui vai dar 50,825, na verdade. 825, certo? Quando vocês fizerem essa conta, vai dar 50,825. Aqui olhando pra cima, hein? Eu acho que era esse azul aqui. Então, mais 50,825, certo? Mais, né? É o 51,1, certo? Quando vocês fizerem essa soma, vai dar 152,375, certo? Então a gente fica aí com o gabarito letra D. Então, esse é mais um tipo de questão em que vocês só vão ter que pegar o x, né, que no caso vai ser a variável, e substituir aí para somar com substituindo os parâmetros, né? Então, é uma questão também tranquila aí de função trigonométrica. Espero que vocês tenham entendido. E vamos lá para a saideira agora. Então, pessoal, questão 7. Um grupo de engenheiros está projetando um motor cujo esquema de deslocamento vertical do pistão dentro da câmara de combustão está representado na figura. A função HT descreve como varia a altura medida em centímetros da parte superior do pistão dentro da câmara de combustão em função do tempo T medido em segundo. Na figura estão indicadas as alturas do pistão em dois instantes distintos. O valor do parâmetro beta, que é dado por um número inteiro positivo, está relacionado com a velocidade de deslocamento do pistão. Para que o motor tenha uma boa potência, é necessário o funcionamento em menos de 4 segundos. 4 segundos após o início do funcionamento, a altura da base do pistão alcança por 3 vezes o valor de 6 centímetros, certo? Para cálculos, utilize 3 como aproximação para π. Aí o menor valor inteiro a ser atribuído para um parâmetro beta, de forma que o motor a ser construído tenha uma boa potência, certo? Então ele diz que basicamente beta tem que ser um valor inteiro e essa aqui é a função que representa a altura. Tranquilo? Vamos lá então. Se a altura tem que dar 6 centímetros, então vou colocar aqui pra gente, ó. Onde tem h de t, eu vou botar o 6, certo? Aí 4 mais 4, cadê aqui, ó? Vai ser 4 mais 4 vezes o seno de beta vezes t sobre 2 menos π sobre 2, certo? Aí eu passo esse 4 subtraindo para lá, né? Fico com 2. 2 vai ser igual a 4 mais o seno de beta vezes t sobre 2 menos π sobre 2, certo? Então, passo esse 4 aqui que está multiplicando, né? Que é o 4, que no caso é o meu parâmetro b. Eu passo ele dividindo. Então, fico com 2 quartos é igual ao seno de beta vezes t sobre 2 menos π sobre 2, né? E depois só dou uma reduzida aqui nele, né, para ficar no formato redutivo. Então, ficar com meio é igual a seno de beta vezes t sobre 2 menos π sobre 2, certo? Tranquilo. Aí o que é que eu faço agora? Eu vou descobrir que quem é que tem o seno, a resposta do seno como seno meio, é seno de 30 graus, certo? Como todos esses caras aqui, ó, tá em π sobre 2, ou seja, estão em radiano, a gente vai transformar ele para radiano. 30 graus em radiano é π sobre 6, então π sobre 6, né, o seno de π sobre 6 tem que ser igual ao seno de beta vezes t sobre 2 menos π sobre 2, certo? Pronto. A gente descobriu isso, aí agora a gente vem para o ciclo trigonométrico. Por quê? No ciclo trigonométrico vocês vão ver o seguinte, que o 30 graus vai estar aqui, porém o 30 graus tem os seus correspondentes, né? Por exemplo, 150 graus aqui desse outro lado. Então, o pistão, vocês vão ver, eu vou até mostrar aqui essa figura aqui para vocês, ó. O pistão, ele atinge, ó, o máximo aqui, opa, aqui, porém ele tem um correspondente aqui na mesma altura, certo? Então, galera, após vocês verem as correspondentes, né? Toda vez que eu tiver alcançado 30 graus, eu vou
alcançar os 100 centímetros, 30 graus ou um correspondente a ele depois de um giro, né, de 2π, do mesmo jeito para 150 graus. Só que 30 graus vai alcançar a primeira vez, em 150 a terceira vez, e no correspondente, após uma volta, né, após 360 graus no correspondente de 30, ou seja, em 360 graus mais o 30 graus, eu vou alcançar 390 graus, que vai ser a terceira vez do meu máximo, certo? Então, vai ser a terceira vez que eu alcanço o máximo. Sendo a terceira vez que eu alcanço meu máximo, só botar isso aqui, o que é que acontece? É, eu vou ter aqui o ângulo, então, de 13π sobre 6, né? 390 graus. Só que você pode representar aqui como sendo o π sobre 6 mais o 2π, né? Que é a mesma coisa, é 1π sobre 6 de 30 graus mais uma volta, certo? Então isso tudo vai ter que ser igual a quanto? A beta vezes t sobre 2 menos π sobre 2, certo? Aí agora eu passo esse carinha para o outro lado somando, mais 2π, no caso aqui, mais π sobre 2, tem que ser igual a beta vezes t, né? Então, vou ter 3 sobre 6 que vai dar 1 meio, certo? Mais 2π, mais 3 meio, tem que ser igual a beta vezes o t, no caso ele também está sobre 2 aqui, certo? Sobre 2. Então, vou pegar aqui outra cor para a gente terminar de resolver. 1 meio vai dar 0,5, né? Mais 2π substituindo por 3 vai dar 6π. Mais 3 meios vai dar 1,5, né? Igual a b vezes t sobre 2. Então, 0,5 mais 1,5. Opa, no caso eu repeti o p aqui sem querer. 0,5 mais 1,5 vai dar 2. Então, 2 mais 6 vai dar 8, né? É igual a beta vezes t sobre 2. Lembrando que eu só peguei onde tem π, eu botei. A questão pede para substituir π por 3, né? Então eu botei 3 e cheguei nesse resultado aqui. Então, beta vezes t sobre 2 vai ter que ser igual a 8. Então, beta vezes t vai ter que ser igual a 16. Então, meu t tem que ser igual a 16 sobre meu beta, certo? Aí, sabendo que ele pede para que em menos de 4 segundos, meu tempo tem que ser menor que 4 segundos. Então, o que é que acontece? Sabendo que meu t tem que ser menor que 4 segundos, então tem que ter o substitui por 16 sobre beta, certo? Tem que ser menor que 4 segundos. Então, meu beta vai ter que ser maior, né? Lembrando que meu beta vai ficar. Eu vou até colocar desse outro lado da igualdade para ficar mais fácil de vocês verem. Não sei se todo mundo vai ter a mesma facilidade. Então, pera aí. Só apagar aqui. Colocar a caneta aqui e mudar de cor só. Pronto. O que é que acontece? Eu vou passar, né, meu beta para lá e o 4 dividindo. Então, eu vou ficar com 16 sobre 4. Tem que ser menor do que meu beta. Então, meu beta ele tem que ser maior, a boca virada para cá, maior do que 16 sobre 4. Então, meu beta, aí eu vou colocar a boca também virada para o beta, perceba, não mudei a questão, certo? Tem que ser maior que 16 sobre 4, que é 4. Então, se beta tem que ser maior do que 4, tem que ser um inteiro. Então, o primeiro, maior que 4 inteiro aqui, é o 5, né? Então, a gente já fica aqui com o gabarito letra D. Então, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Aguardo vocês na próxima mentoria. Primeiro, grande abraço e bons estudos.